Olá, alunos! A nossa aula de hoje é sobre o nacional desenvolvimentismo no Brasil. Nacional desenvolvimentismo foi uma política econômica, um projeto para o Brasil, iniciado, como nós vimos aqui, no governo Vargas e que perdurou até 1964, interrompido pelo golpe militar. Evidente que as pessoas morrem, mas as ideias não morrem. Até hoje há o projeto nacional desenvolvimentista no Brasil, há quem defenda, mas já sem a perspectiva que tinha nos anos 50, 60, início dos anos 60, que foi o período áureo do seu desenvolvimento. Aliás, o período que é conhecido na nossa história como os anos dourados. E era o mesmo, porque este período, sinceramente, no meu entender, foi o período de ouro da história do Brasil. O período nacional desenvolvimentismo foi o período que o Brasil começou a construir capacidades industriais, capacidade de produção, a se colocar num patamar mais elevado na economia mundial, como produtor de produtos industrializados, iniciando seu processo de industrialização, e teve um grande efeito na nossa sociedade. Foram os anos dourados, de fato os anos dourados. O Brasil começou a ganhar campeonato de futebol. O futebol tem uma importância muito grande para a nossa cultura, a nossa sociedade. Eu só apanhava. Havia o chamado complexo de vira-lata, que os outros eram sempre melhores e tal, e o Brasil começou a ganhar campeonatos de futebol. A autoestima do brasileiro se elevou, a nossa música, a nossa cultura, o nosso cinema ganhou o mundo. A bossa nova tornou-se um movimento cultural de expressão planetária, de expressão mundial. O Brasil começou a ser visto com outros olhos pelo mundo. O Brasil passou a ser visto como um país grande que é e com a potencial de transformar-se em uma potência econômica mundial. E por que isso não aconteceu? O que foi que aconteceu com esse projeto desenvolvimentista? Bem, para isso nós vamos fazer aqui um retrospecto da evolução política brasileira desde a Revolução de 30, para ver como é que isso aí aconteceu dentro da nossa sociedade. Bem, Getúlio começa a governar em 1930, com o governo provisório. Em 1932 enfrenta a rebelião, vamos dizer assim, a tentativa de volta ao poder da oligarquia cafeeira paulista, que é derrotada e nunca mais se levantou, perdeu totalmente a relevância, porque dentro de São Paulo mesmo surgiu uma nova elite econômica ligada à indústria, comprometida com o desenvolvimento do Brasil e com o governo de Vargas. Depois da Constituição, em 1934, e Vargas é eleito para um mandato de 4 anos até 1938, o Brasil vive mais ou menos o que vivia o mundo inteiro na época, que era a disputa polarizada, o conflito entre comunistas e fascistas, que acontecia na Europa, acontecia aqui também. Aqui no Brasil, a aviação integralista brasileira, que era o fascismo tupiniquim, a cópia. Eles usavam barriga verde, até roupa verde, faziam um símbolo lá, tinha uma saudação similar aos fascistas europeus. E, por outro lado, o Partido Comunista lidera a formação da Aliança Nacional, a Aliança de Libertação Nacional, ALN, uma ampla frente que defendia propostas progressistas para a nossa sociedade. E essas duas forças se enfrentavam na rua mesmo, pancadaria. Os integralistas ganharam o apelido de Galinha Verde, porque fugiram dos estudantes paulistas em um conflito no Largo de São Francisco. Era uma situação polarizada, porém, essas forças não podiam com Getúlio Vargas,
tanto os integralistas quanto os comunistas foram fragorosamente derrotados e sufocados pelo apoio político avassalador que Getúlio Vargas tinha, né? O Partido Comunista, coitado do Luiz Carlos Prestes, ele estava em Moscou quando segundo Leôncio Basbal, um historiador importante, né, escreveu a História Sincera da República, né, o responsável, o comandante aqui do Partido Comunista Brasileiro, mandava informações para Moscou mentirosas, né, dizendo que havia um clima insurrecional, que o Partido Comunista é muito forte, para obter dinheiro, porque mandava o ouro de Moscou e viesse para ele. E o Partido Comunista lá, o Comintern, mandou o Luiz Carlos Prestes para cá com a Olga Benário, que depois veio a ser sua companheira, era uma agente importante da polícia, da agência de espionagem lá, soviética, né? Veio para cá para comandar uma revolução, e não tinha revolução nenhuma, não tinha apoio político nenhum. A intentona comunista de 35 foi um fiasco, assim como foi a tentativa dos integralistas. E Getúlio Vargas estava absoluto no poder, implantando o projeto industrial a largos passos. Ia haver eleições em 1938 e ele resolve não concorrer às eleições e continuar no poder. E deu um golpe de Estado. Deu um golpe de Estado, como via de regra, aqui no Brasil, apoiado pelo Partido Militar. Ele chamou o general lá, Góes Monteiro, e pediu, olha, vamos fazer aqui uma fake news, um plano, apresentou à nação um plano detalhado, lá, feito pelo Exército, né? Que seria um plano dos comunistas para tomar o poder, tudo mentira. E com base naquilo, ele apresentou a emergência nacional, o Estado está ameaçado pelo comunismo e iniciou uma ditadura. Plantou a ditadura Vargas, vai de 1937 a 1945, quando a intervenção do Estado, a ampliação do poder do Estado na economia passou a ser muito facilitada pelos poderes do presidente, né? E nesse Estado novo, embora uma sociedade repressiva e tal, houve um avanço econômico impressionante. A siderurgia, em 1941, Getúlio Vargas começou a implantação da usina siderúrgica de Volta Redonda. Enfim, esse surgimento, né, do Brasil como um país industrial, etc., isso acabou grimpando com a Segunda Guerra Mundial. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, ou melhor, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Getúlio estava ali negociando tanto um lado quanto com o outro, com uma política até bastante habilidosa, sem se comprometer com nenhum dos dois lados, né? Inclusive com os nossos militares aqui, o Góes Monteiro, etc., com franca simpatia pelos alemães, pelo eixo, não escondiam isso, era público e notório, até que quando os Estados Unidos entram na guerra, o presidente Roosevelt enfia um ultimato no Getúlio Vargas: olha, ou está comigo ou está contra mim. Pegou o telefone e ligou para o Getúlio Vargas, quando uma esquadra de guerra dele já havia saído lá do porto militar da Virgínia para instalar uma base aérea em Natal, que era vital para os Estados Unidos. O Getúlio Vargas cede ao ultimato norte-americano e entra na guerra. Isso mudou a situação aqui no Brasil. Por quê? A guerra, ela mudou completamente a situação política no Brasil. Porque os militares brasileiros passaram, lá na Itália, quando foi lá o escalão militar e tal, passaram a receber ordens de comandantes norte-americanos. E de lá para cá, nunca deixaram de fazê-lo. A verdade é essa. Os Estados Unidos criam no Panamá, em 1946, logo após o final da guerra, uma escola de aperfeiçoamento para militares sul-americanos,
a Escola das Américas, se não me engano, que foi um verdadeiro centro, né, de cooptação política da classe militar ou dos militares aqui da América Latina para a defesa da posição norte-americana. A gente vai ver aqui, havia começado a Guerra Fria, o mundo estava dividido em dois, né? Os Estados Unidos liderando o mundo capitalista e a União Soviética lá, o mundo socialista. E o Império Americano, vamos dizer assim, considerava aqui a América Latina, isso eles escreviam nos jornais lá, não estou inventando não, como o quintal deles. E considerava, e parece que até hoje em dia, né? Era o quintal dos Estados Unidos. E aqui ninguém podia mexer. Né? Tanto é que quando houve a Revolução Cubana lá do Fidel Castro em 1959, foi um Deus nos acuda. Os Estados Unidos tentou invadir Cuba, até hoje não aceita lá a existência, né, do regime socialista em Cuba, impõe bloqueios e tal, porque aqui era o canteiro, aqui era o quintal dos Estados Unidos. Era a área de exploração, a área privilegiada para a exploração econômica quase cativa do capitalismo norte-americano. Ora, e a política nacional desenvolvimentista, ela batia contra isso. Ela batia contra isso, ela defendia um desenvolvimento autônomo do nosso capitalismo. As empresas internacionais aqui no Brasil, até 1964, tinham um limite para a remessa de seus lucros ao exterior. Haviam fortes medidas de proteção à indústria nacional. Ora, o Getúlio Vargas, no seu segundo governo, criou a Petrobras, um monopólio estatal sobre petróleo, o que batia frontalmente contra os interesses do grande capital norte-americano, que passou a investir pesado aqui no Brasil, investir na política, criaram o Instituto IBAD, Instituto Brasil Democrático, uma coisa assim, e através dele despejaram milhões e milhões de dólares aqui na nossa mídia, fazendo propaganda, não é, das propostas norte-americanas, propostas políticas norte-americanas, políticos, né, de sucesso aqui no Brasil, o Carlos Lacerda, por exemplo, eram inflados e apoiados. Criou-se aqui o maior grupo de comunicação, que até hoje é o Grupo Globo de Comunicação, foi criado com dinheiro norte-americano, Time Life, para quê? Para fazer propaganda de suas propostas anticomunistas, né? Sua proposta contra o desenvolvimentismo, contra os governos, né? E isso, quando termina a guerra, o Getúlio Vargas começa a enfrentar uma pressão muito grande desse setor. Era o governo ditador, o Brasil contribuiu para o fim das ditaduras no mundo, então tinha que acabar com a ditadura, e Vargas estava condenado. Ele até tentou continuar, ensaiou o movimento queremista, que era Queremos Constituinte com Getúlio, mas não deu certo, foi derrubado pelos mesmos militares que ajudaram a ele a dar o golpe militar em 1937. A mesma turma, o Goiás Monteiro, Dutra, etc. E esse Getúlio Vargas foi derrubado, foi para a fazenda dele no Rio Grande do Sul, de lá não saiu 4 anos e voltou em 1950, eleito com uma votação espetacular para presidente da República, sem ter feito campanha. Ele não saiu da fazenda, ficou lá e o pessoal dizia, bota o retrato do velho no mesmo lugar. E este período, depois da derrubada do Vargas, marcou a cristalização, a consolidação das novas forças políticas que iam se alternar ou disputar o poder nesse período. Vargas, quando saiu, criou 2 partidos. Ele criou o Partido Trabalhista Brasileiro, a PTB, em que ele organizava sua base sindical de trabalhadores nos sindicatos, nas cidades, a base urbana, etc. E criou o PSD, Partido Social Democrático, no qual ele organizou a sua base rural, a oligarquia rural, os proprietários rurais, que, como nós vimos aqui, durante o governo dele não foi tocado, não foi mexido, né?
E por outro lado surgiu a UDN, a União Democrática Nacional, liderada pelo brigadeiro Eduardo Gomes, pelo Carlos Lacerda, que tinha grande influência nas classes médias e que era a força política que representava os interesses aí do capitalismo internacional. E a política nesse período de 1946 até 1964, ela marcou-se pelo embate entre essas duas visões. Eram os nacionalistas, por um lado, Getúlio, o PTB, defendendo a economia nacional, e o que eles chamavam pejorativamente de entreguistas, a UDN, que diziam que queria entregar as riquezas nacionais aos Estados Unidos, ao Império Norte-Americano. E esse período era sempre assim, tinha eleição, a UDN perdia e tentava dar um golpe de Estado. Todos foi assim. Quando houve a morte de Getúlio, o suicídio de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek já era presidente eleito, ia tomar posse, e estava organizando um golpe militar para derrubar Getúlio, impediu Juscelino de tomar posse e colocar o UDN no poder. O suicídio do Getúlio abordou o processo. Em 1961, a mesma coisa. Os militares não queriam deixar o João Goulart, eles queriam dar um golpe de Estado para que João Goulart não assumisse após a renúncia de Jânio Quadros, e não tiveram sucesso, muito em função da atuação do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que organizou uma cadeia da resistência. A gente vai ver com mais detalhe depois. Até que em 1964 conseguiram, deram um golpe de Estado e acabaram, sepultaram essa proposta, esse projeto nacional desenvolvimentista. Por quê? Porque essa emergência do Brasil, ela não pode ser tolerada. Quando houve a guerra, foi uma dominação que abrangeu todos os aspectos, um combate, uma luta que abrangeu todos os aspectos da sociedade. O Império Americano investiu só em influenciar aqui a nossa elite militar para patrocinar o golpe de Estado. Nem tão pouco em financiar a imprensa, jornais, rádio, televisão e tal, para apoiar o golpe de Estado. Quando o Brasil entrou na guerra, em 1944, o Brasil entrou na guerra lá nos Estados Unidos, junto com os soldados americanos que vieram para a base de Natal, veio também o quê? Veio o Zé Carioca. O Walt Disney veio ao Brasil, esse Zé Carioca, personagem criado na época para o quê? Para definir o que era a posição, o que era o papel do Brasil na cultura. Era o Zé Carioca, o quê? É um malandro, qualquer gosta de trabalhar, enfim, que vive de expediente, de jeitinho, que vive sambando, samba e tal. A nossa indústria cinematográfica, que era pujante, foi destruída. A Veracruz, que era uma companhia aqui de cinema, Atlântica, a Veracruz foi falida por uma ação comercial do Estúdio Norte-Americano, a MGM, que distribuía os filmes brasileiro no mercado internacional, não repassava o dinheiro de volta e levou à falência, é comprovado. Levou à falência os estúdios lá da Veracruz, a Atlântida pelo mesmo caminho. E o cinema nacional, o cinema no Brasil, passou a ser dominado pelas distribuidoras e produtoras norte-americanas. No rádio, a música, entrou avassaladoramente o iê, o rock and roll, que aliás eu gosto muito, é legal, é um gênero de música, a música é internacional, não tem fronteira, mas vinha com um conteúdo de quê? De desvalorizar a nossa produção cultural, como sendo coisa de caipira, coisa atrasada, e vindo aí os Beatles e os Rolling Stones. Nossa principal artista, Carmen Miranda, foi trabalhar em Hollywood. Houve eles chamam de soft power, ou poder suave, que implantou uma prevalência, uma dominação cultural. Essa é a verdade.
Essa é a verdade. A nossa população passa a ter os norte-americanos como paradigma. Pessoas que têm a minha idade viam o que no cinema, na televisão, o norte-americano como um herói bonzinho que derrota os inimigos malvados com a opção de chinês, ou preto, ou russo, ou o que for. Este foi o cenário que se criou para a derrocada do nacional desenvolvimentismo. E o seu fracasso, enfim, a sua derrota, o fracasso não foi um grande sucesso, foi o período que o Brasil teve o melhor, que a população do Brasil teve a melhor condição de vida. Isso que o PT hoje vai lá, apresenta como um grande processo de distribuição de renda em seu governo, lá na década de 2000 e pouco, era o patamar de desigualdade que o Brasil tinha nos anos 60, 1961. A população do Brasil vivia uma melhora geral da qualidade de vida que foi perdida, Depois vemos hoje nessa situação que estamos aí. Ora, e esse sufocamento do nacional desenvolvimentismo no Brasil, ele precisa ser explicado pela conjuntura internacional. A gente vai ver aqui, a próxima aula vai ser sobre isso, a Guerra Fria. Nas próximas aulas nós vamos nos dedicar a um passeio pelo mundo aí para ver o que aconteceu no nosso planeta depois da Guerra Mundial. Mas também é um fator interno muito importante. Por quê? Porque a partir da queda de Getúlio Vargas, com a criação do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro incluiu em sua agenda a questão agrária, muito em função da atuação do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que iniciou a primeira desapropriação de terra para assentamento na fazenda Sarandi. E quando o PTB assume essa pauta da distribuição de terra, da reforma agrária, aí o que acontece? A oligarquia agrária, o latifúndio, hoje pomposamente chamado de agro, ele começa a abandonar o projeto nacional desenvolvimentista e a cerrar fileiras com a UDN, com o projeto liderado pelo Império Norte-Americano, que acabou sendo vitorioso. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Guerra Fria.